Olá você, paz e bem. E aí, vamos estudar um pouco da história, da geografia da região da Palestina e de Israel, à época de Jesus Cristo e também um pouco antes, no período do século I antes de Cristo. Muito bom. Preparei um material em Canva para a nossa videoaula de hoje aqui em Aprendendo a Filosofar. Peço de antemão o seu like e, se você ainda não é inscrito, acompanhe o nosso trabalho e, se você gostar, inscreva-se em nosso canal. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, temos uma videoaula aqui nova em nosso canal. Bom, vou mostrar para vocês a bibliografia que eu separei, que eu usei para a nossa aula de hoje. Vou usar este atlas bíblico da Paulus, interessante. No final da aula vou mostrá-lo também para vocês novamente. Tem bons textos, não são os mapas tão ricos assim, mas o texto sim é bastante rico e eu fiz a leitura para trabalhar com vocês do período que eu citei aqui anteriormente. Vou usar também esse bom atlas bíblico, esse aqui eu vou usar de maneira mais sistemática, da Paulinas, do professor Wolfgang Zwickel. Esse vou usar os mapas 13 e 14 sistematicamente nesta aula de hoje. Também vou usar a obra do professor Isidoro Mazarolo, que me deu aula na PUC do Rio de Janeiro, a Bíblia em suas mãos. Vou usar a Bíblia do Peregrino, é a que eu prefiro para preparar homilias e coisas do tipo. E também vou usar essa pérola que eu tenho aqui, a revista National Geographic, O Vilão da Bíblia, que vai falar muito de Herodes Magno, que será citado, bastante citado, em nossa aula de hoje. Para quem quiser, tiver curiosidade, essa edição é de dezembro de 2008. A minha está em ótimo estado, vem com um mapa de Jerusalém enorme, mas ela será objeto para uma outra aula em nosso canal aqui. Mas eu vou fazer algumas referências a essa obra também. Bom, dito isto, vamos compartilhar a nossa tela e começar a nossa aula de hoje. Este é o nosso Canva, a Palestina no tempo de Jesus. Vamos falar basicamente do século I a.C. e do século I depois de Cristo. Eu vou trabalhar algumas referências, sobretudo deste material, do Atlas Bíblico, do professor Wolfgang, e, no mais, a gente vai comentando e trabalhando aqui. A Palestina, vamos tentar compreender aqui algumas localidades, sobretudo para poder embasar a época de Jesus Cristo, ver a Palestina um pouco pretérita sob o governo de Herodes Magno. Vamos tentar compreender algumas localidades, se achar melhor na geografia bíblica, isso é muito importante para nós que somos leitores do texto bíblico, e também essa organização política de Palestina e Israel, mencionadas no Novo Testamento, sobretudo nos evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. No século I, Herodes Magno foi o governante de toda essa região da Palestina, Israel, boa parte dela, digamos assim, no século I a.C. Ele dominou a Palestina entre 37 e 4 a.C., ou seja, a segunda metade do século I a.C. Ele foi muito amigo e teve a ajuda dos romanos. Aqui, nesta revista, inclusive, é citado que o próprio Herodes Magno, que nasceu em 73 a.C., na luta
contra os partos, que serão aqui citados, ele se uniu a Marco Antônio e Otaviano. Otaviano é aquele que mais tarde será Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, que governou Roma de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Então, quando Jesus Cristo encarnou, né, e viveu aqui entre nós, se fez homem, ele nasceu, acredito, claro, né, por ação do Espírito Santo, no período do governo de Otávio Augusto. Com a ajuda e a amizade dos romanos, ele conseguiu expulsar os partas, ou melhor, os partos, que haviam dominado a Palestina em 40 a.C. Ele, algum tempo depois, vai, né, com o apoio romano, colocar para fora, expulsar para a região oriental os partos. Ele recebeu dos romanos o reinado sobre a Idumeia, e aqui eu vou explicar para vocês com calma essa organização geográfica. Idumeia, aqui acompanha a setinha, fica ao sul da Judéia. Ele recebeu também a região da Judéia, onde está Jerusalém, o reino de Judá. Ele também recebeu a Pérea, atenção, com muita calma. A Pérea fica nessa região que nós chamamos de Transjordânia. Por que Transjordânia? Porque fica ao leste, indo para o oriente do Rio Jordão. Vejam aqui o lago de Genezaré, o Rio Jordão, que liga essa região da Galileia até aqui a Judéia e Idumeia, no Mar Morto. A Pérea, como eu citei aqui para vocês, Idumeia, Judéia e Pérea ficaram sob o domínio de Herodes Magno. A Pérea é na região da Transjordânia. Por quê? Depois do Rio Jordão, ao leste, indo para o oriente do Rio Jordão. A Cisjordânia é essa região aqui ao oeste do Rio Jordão, mas que não chega ao mar Mediterrâneo, ou, como chamavam os antigos, o Grande Mar. Então, aqui a gente vai ter a Cisjordânia e, passando ao leste do Rio Jordão, a Transjordânia. Toda essa região aqui era dominada, era o reino de Herodes Magno. Também se somava a região da Samaria, que foi muito poderosa e imponente no século 6, 7 a.C., e também a região da Galileia. Não podemos esquecer que Jesus é galileu. Quando Jesus vem viver entre nós, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, enarkenerologos, no princípio era o verbo, e depois vai seguir o Evangelho, o verbo se fez carne e viveu entre nós, Jesus é galileu. Bom, toda essa região era domínio de Herodes Magno. Seguimos. Também recebeu a região nordeste, olha que coisa grande que ele recebeu, tá? Aqui, ó, a Bataneia, acompanha aqui, ó, ao nordeste da Galileia, recebeu a Bataneia, recebeu a Traconítide, aqui, Traconítide, recebeu a Gaulanítide, aqui, região Gaulanítide, fazendo fronteira com a Galileia, e também a Auranítide, mais aqui ao oriente. Tudo isso domínio de Herodes Magno, por isso, claro, Herodes o Grande. Apenas as cidades da Decápole, 10 cidades helenísticas, mostro aqui para vocês. Essas 10 cidades, com caráter helenístico, tinham autonomia em relação a Herodes. São regiões gregas. As cidades da Transjordânia eram politicamente independentes, não aqui a Pérea, mas a região da Nabateia, sim,
indo para a Arábia eram autônomas, eram independentes. Com a morte de Herodes Magno, no ano 4 a.C., o seu reino foi dividido para os seus 3 filhos, como veremos agora. Aí, a Palestina dividida depois da morte de Herodes Magno, Herodes o Grande. 3 filhos vão receber parte do reino de Herodes Magno. Arquelau, que vai governar de 4 a.C. a 6 depois de Cristo, ele será deposto por Otávio Augusto, recebeu a Judéia, aqui aponto para vocês novamente, recebeu a Samaria e a Idumeia, recebeu uma parte bastante grande que aparece aqui para vocês, marcado em azul. Espero que vocês consigam ver aí na sua tela. Bom, Filipe, outro filho de Herodes Magno, vai governar de 4 a.C. até 34 depois de Cristo. Recebeu as regiões situadas a nordeste. Aqui a gente pode ver as regiões que vão ficar ao seu comando. Bom, e além disso, Herodes Antipas vai receber a região da Galileia e da Pérea. Olha, aqui não tem uma conexão direta, mas Herodes Antipas vai receber, né, de 4 a.C. e vai ficar governando até 39 depois de Cristo, a região da Galileia. Jesus Galileu nasceu sob a jurisdição política desse domínio romano na Palestina e em Israel, no domínio de Herodes Antipas, filho de Herodes Magno, não vamos esquecer. Ele vai governar a Galileia e a Pérea, como já citei. Bom, para evitar a disputa entre esses 3 filhos de Herodes, que a gente viu aqui, Filipe, Herodes Antipas e Arquelau, o imperador romano, Otávio Augusto, definiu que eles não poderiam usar o título de rei, são governantes. Ao leste e ao sul da Decápole ficava a região do domínio dos nabateus, aqui, região dos nabateus, que controlavam a estrada do incenso e, com isso, ganhavam muitos recursos, acumulando dinheiro e influência aqui no leste da região da Palestina. Neste mapa também são apresentados algumas localidades mencionadas pelo historiador judeu Flávio Josefo. Em suas 2 obras, Guerra Judaica, ele fala da sublevação dos judeus em 70 depois de Cristo, quando os judeus derrotados sofreram uma diáspora, foram espalhados, expulsos pelo mundo, né, do Império Romano. E da Antiguidades Judaicas, outra obra de Flávio Josefo, que depois será tratado, obviamente, aqui em nosso canal. Vamos seguir. A Palestina no tempo de Jesus. O mapa ao lado retrata agora, é um outro mapa, a situação da Palestina após a morte de Herodes Magno, que já citamos bastante aqui. Em 6 depois de Cristo, o filho de Herodes, Arquelau, foi deposto de seu cargo. Otávio Augusto não gostou nem um pouco do seu governo. Reparem que eles são governadores a serviço do Império Romano. Eles, muitas vezes, nem sequer são efetivamente cidadãos romanos. A Judéia e a Samaria tornaram-se províncias romanas, administradas por um procurador. Então, alguém recebe uma procuração do Império Romano e administra essa região provincial do Império Romano. De 6 a 7 depois de Cristo, foi organizado um recenseamento. Olha aí, Jesus jovem, né, vai ter o recenseamento, contar, saber o que cobrar ou não, como cobrar
o que se pode cobrar ou não das províncias romanas, para determinar o número de habitantes da província. A sede do administrador era Antioquia, na Síria, então já fora aqui desses domínios. Não esqueçam que aqui, ó, Sidom e Tiro já são regiões aqui da Fenícia, essa região ao norte aqui da Galileia. Os fenícios, é bom e importante saber, que eram os grandes comerciantes do mundo antigo. A sede era na Síria, vimos aqui, isso aparece no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Podemos apresentar uma pequena lista resumida desses procuradores, cuja sede ficava em Cesareia. Vou mostrar para vocês onde é aqui essa região de Cesareia. Fica exatamente aqui nessa região do litoral. Cesareia em homenagem a César. Claro que é uma obra aqui ligada a Herodes Magno, como vimos aqui, e ele está homenageando o César romano. Como também será Tiberíades, aqui bem próximo aqui ao lago Genezaré, o lago da Galileia. É claro que também Tiberíades é uma homenagem ao imperador romano Tibério. Jesus Cristo será crucificado no reinado de Tibério, que sucede Otávio Augusto, como nós vimos aqui. Vamos adiante. Quem eram alguns desses procuradores? Copônio, de 6 a 9 depois de Cristo, Marco Ambíbulo, 9 a 12 depois de Cristo, Vânio Rufo, de 12 a 15, Valério Grato, que vai até 26, Pôncio Pilatos. Olha aqui, Pôncio Pilatos era o procurador a serviço de Roma, aqui na região da Judéia, quando Jesus é condenado à morte depois de um julgamento feito, né, pelos próprios judeus ali, quando Pôncio Pilatos lava as mãos e deixa que os judeus decidam por si o que fazer com Jesus, que não era um cidadão romano. Então é aqui, Pôncio Pilatos era o procurador da região da Judéia quando da crucificação de Jesus. Depois Marcelo, Marulo, Cúspio Fado, e aí vai adiante. Essa lista pode ser muito maior. Sob o aspecto religioso, como estava dividida esta região da Palestina e Israel? Na região setentrional, ao norte, viviam os samaritanos, aqui aparece como Samaria, samaritanos daí, que eram separados do templo de Jerusalém e ergueram o seu próprio templo aqui no Monte Gazarim, mais aqui ao norte, próximo aqui da região mesmo de Samaria. Reconheciam somente a Torá como os escritos sagrados e normativos, enquanto o judaísmo, mais ao sul, incluíam, além dos livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, incluíam os livros históricos, como o de Josué, o 6º livro da Bíblia, até os livros de Reis, ali, 1 e 2. E, mais tarde, outros escritos também. No tempo de Jesus, a Galileia estava subordinada a Herodes Antipas, filho de Herodes Magno, Herodes o Grande, a quem nós citamos aqui. Num primeiro momento, a capital era Séforas, construída por ele. Em 26 depois de Cristo, Herodes, esse Herodes aqui, Antipas, vai erguer Tiberíades, bem aqui, ó, perto do mar da Galileia, bem aqui, ou lago, né, da Galileia, como queira, ou lago de Genezaré, para ser um termo mais técnico, junto do lago de Genezaré, como a nova capital. Em estilo grego, olha aqui a importância da cultura helenística e dotada de esplendor arquitetônico, ou seja, ele está se inspirando em seu pai Herodes Magno. Bom,
Como é praxe em nosso canal, vamos encerrar a aula de hoje fazendo uma questão do Enem que tem a ver com o tema da nossa aula. Questão 83 da prova azul do primeiro dia, dia de humanas, na prova do Enem de 2020. Vamos à questão. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começa na sala de jantar. Atenção, o cristianismo é a religião da mesa. Os homens e as mulheres se reúnem à mesa para comer, para conversar, para rezar, para fazer aquilo que diz respeito ao que se espera de um cristão. Vamos lá. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição e, durante elas, os crentes conversavam, rezavam, liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano, aqui já no século II da era cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigavam. Era o grupo na sua coletividade e na sua individualidade também. Richard Sennett é um grande sociólogo norte-americano. Já li obras dele, é muito bom esse pensador. Carne e Pedra, Rio de Janeiro, editora Record, 2008. Vamos ao comando da questão. Um motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto, se reunir às escondidas, encontra-se no ou na o quê? Letra A, na regra judaica que pregava a superioridade espiritual dos cultos da sinagoga. Não, por quê? Aqui já aconteceu o concílio de Jaminia, na segunda metade do século I depois de Cristo, e os cristãos já haviam sido expulsos da sinagoga. E o texto fala aqui dessa nova fé. Aqui já se fala das primeiras aqui, ó, da pequena célula cristã. Eles já foram expulsos da sinagoga e agora os primeiros cristãos já construíam os seus templos. Então agora eles já estão se separando do antigo judaísmo. Estão vivendo sim aqui o cristianismo. Então não é a letra A. Vamos à letra B. Moralismo da legislação, que dificultava as reuniões abertas da juventude livre. Aqui não se falou da juventude livre, mas sim dos primeiros cristãos. E o cristianismo é para todos, para jovens, para homens e mulheres de meia idade e para os idosos. Então aqui não é um moralismo desses primeiros cristãos que excluem estes ou aqueles. Não é. O cristianismo é para todos. Vamos adiante. Letra C. Adesão do patriciado, que subvertia o conceito original dos valores estrangeiros. Não é aqui uma adesão do patriciado que subvertia o conceito original de valores estrangeiros. O cristianismo vai ser pregado para todos, para os circuncidados judeus e para os não circuncidados. Não é uma religião que vai se fechar em si mesma. Então, não pode ser essa adesão aí que vai subverter os valores estrangeiros. Letra D. Decisão política que censurava as manifestações políticas da doutrina dissidente. É isso aí a opção correta, como nos mostra a aula que acabamos de ter e o texto do professor, bom professor, Richard Sennett. Essa decisão era uma censura já do Império Romano, que não deixava as manifestações públicas dos primeiros cristãos dessa doutrina dissidente. O Império Romano seguia o paganismo. Até o início do século IV, os cristãos são sistematicamente perseguidos. Então, eles tinham que professar a sua fé, a nossa fé, porque eu sou católico e praticante, de maneira às escondidas. Não podiam, claro, demonstrar sua fé, sua religiosidade publicamente no Império Romano. Então, a opção correta é a letra D. É uma fuga, né, dessa censura do Império Romano
contra os primeiros cristãos. Letra E, apenas para desencargo, vamos lá. Violência senhorial que impunha a desestruturação forçada das famílias escravas. Não, o Império Romano dependia do trabalho escravo. Aliás, um dos fatores que leva à derrocada, à desestruturação do Império Romano é a falta da mão de obra escrava. O Império Romano precisava se expandir e essa Pax Romana comprometia a própria expansão do Império Romano e o amealhamento de novos escravos. Então, não pode ser essa letra E. O Império Romano estimulava, sim, a reprodução natural também da escravaria. Opção correta, portanto, é a letra D, decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina cristã dissidente. Muito bom, esta foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Você, aqui em Aprendendo a Filosofar, pode, inclusive, apresentar as suas demandas, que, dentro de nossas possibilidades, vamos buscar atendê-las e fazer o vídeo que você quiser ou precisar. Muito bom. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e até a nossa próxima videoaula, sempre às sextas-feiras, às 10 da manhã. Tchau, tchau. Que o nosso bom Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.